minha vida foi dentro da igreja católica. Minha mãe é daquelas fervorosas mesmo, que cuida de grupo de jovem da igreja. A vida dela, até hoje, ela tá fazendo isso. No interior lá do sítio que eles têm, até hoje eles estão trabalhando com jovens. E faziam encontro de casais, etc. Então a minha infância foi dentro da igreja. O meu padrinho é um padre. Eu lembro que quando eu era criança, no meu aniversário, o padre me deu um terço. E eu falei, ai mãe, caralho, eu queria um padrinho da hora. Então, tipo assim, eu sempre fui... um carrinho. Eu queria um carrinho. Aí meu padrinho, tem um presente muito legal pra você. Vai mudar a sua vida. Nossa! Aí do nada ele sacou um terço, ele, direto da Roma. Aí eu falei, legal. Então, tipo assim, a minha vida eu sempre fui empurrado pra isso. Então, quando eu fiquei adolescente pra adulto, eu me afastei um pouco. Eu falei assim, não, eu tenho que saber o que eu quero. Eu lembro que quando a primeira vez que eu conversei com Deus mesmo, que eu falava, mano, minha mãe fala que eu converso com ele, todo mundo fala que conversa com Deus, Deus nunca me falou comigo. E eu lembro a primeira vez foi na igreja Bola de Neve, cara. Que legal. Eu fui nessa igreja e olhei assim, eu falei, porra, me achei. Uma igreja que eu me achei foi a Bola de Neve. Eu já fui pra várias igrejas católicas e etc. E todas são maravilhosas, lógico, né? Falando do bem e etc. Mas a Bola de Neve, na hora que eu fui, eu falei, porra, me encaixei aqui, gostei da palavra para assistir. O ambiente, né, mano? O ambiente, a palavra no dia me pegou de um jeito. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus. E foi aí, a partir daí que minha vida começou a mudar também. Tipo, começou a dar coisas certas na minha vida. Eu falo, Deus é meu mano, tá ligado? Eu não falo com ele como se ele fosse um velho. Ou sei lá, Eu falo, ei, Deusão, porra, hoje tá tenso. Eu falo com ele, eu falo com ele assim, sabe? E aí, ele já tinha me dado essa visão do Podpah. E antigamente eu também tinha um canal que eu fazia umas loucuras. Eu gravava minha vida e era muito louco. E eu tava sentindo que tava vivendo de uma forma errada. E eu falei, mano, eu preciso buscar Deus. E eu fui buscar Deus. E eu fui na igreja, eu fui nessa Bola de Neve revoltado. Tipo, mano, Deus não existe. Deus não fala comigo, porra. Eu tô aqui fudido e que porra é essa? E eu fui pra igreja. E eu lembro que eu intimei Deus. Tipo, botei ele na parede. Muitos fazem isso, é normal. Falei assim, te dou 3 opções. Imagina Deus olhando assim. Matrix. Deus devia estar assim, vai. Ah, pra lá. Vai lá. Falei, te conheço, rapazinho. Falei, tô aqui, Deus. Te dou 3 opções, sabe? E, pô, cara, eu vivi da igreja, eu acredito no Senhor, mas não... Cadê você, cara? Tá ligado? Cadê você? Eu tô fudido, eu tô mal, mano. Eu preciso de uma luz, eu preciso de algo. Por favor, se você existe mesmo, eu tô aqui aberto. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu abri de uma forma que eu falei, que isso, eu tô transcendendo aqui. Aí eu dei 3 opções pra ele, falei cada opção. Eu só lembro de 2, que eu tive um sonho também, que Deus falou assim, mano, você tá cativando essas pessoas de uma forma errada. Você é uma ferramenta que eu quero te utilizar, mas você tá utilizando de uma forma errada. Você tá bebendo, você tá fazendo muita doideira e vários jovens estão se inspirando em você nessa loucura. E aí eu fui pra Deus e eu falei 3 opções. Ó, a primeira opção, aí eu paro com o YouTube, foda-se, vou trabalhar com outra coisa e largo essa merda e já era. Aí não senti nada. Aí a segunda opção eu não lembro, eu nunca vou lembrar, cara, mas foi tipo alguma coisa assim, não lembro. E a terceira opção foi tipo, eu continuo fazendo o que eu faço, cativando milhões de pessoas, mas sempre tentando motivar as pessoas e falar de Deus. Aí eu senti um negócio. Aí eu falei, caralho. Você caiu no quarto. Eu caí. Aí eu falei, o meu amigo tava comigo, você é louco? O que foi? Aí eu falei, caralho, Deus falou comigo! No meio da igreja, né? Ele falou, eu caí! Eu nunca acreditei nas pessoas que ficam caídas na igreja e eu caí! Aí o meu amigo me levantou assim, sentou. Aí eu falei, mano, Deus falou comigo. É isso, então eu tenho que fazer isso. Aí foi aí que intensificou meu relacionamento com Deus. 2 anos antes do Podpah nascer, eu falei assim, cara, eu preciso dar continuidade ao que Deus falou comigo. Porque Deus falou assim, você não vai ser um pastor. Eu pedia pra Deus, eu falei, eu não quero ser um pastor, Deus, eu não tenho essa vibe. Eu queria conseguir falar de você de outra forma, do meu jeito, sem ser o jeito, sabe, mais sério, mas um jeito mais louco, mais falando de Deus. Ele falou assim, tá, eu vou te dar milhões de pessoas, você vai cativar milhões de pessoas do seu jeito, mas lá pra frente você vai ser meu. Você vai ser meu, foda-se. Aí eu falei assim, tá, eu juro, essa era meu linguajar com Deus. Aí eu falei assim... Deus falando com o Mítico.
Mas aí tu vai ser meu Você vai ser meu e foda-se. Os anjos no céu, tipo... que tá rolando aí? Não, quando eu chego pra conversar com... compreensão. Quando eu chego pra conversar com Deus, todos os anjos aí, lá vem ele, ó a doideira. Eu tô até vermelho. Ó o papo. Aí Deus Você é falou muito assim... sincero, eu gosto de sinceridade. Eu sou. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar... Você vai ser um dos caras maiores do seu país. Aí eu fiquei pensando, caralho, sério? Ele falou assim, você vai movimentar milhões e milhões de pessoas. Eu falei, como? Aí eu fiquei 1 ano sem dormir direito. Eu era casado na época, eu falava, caralho, mano, Deus falou que eu vou ter uma parada muito grande, mas eu não sei o que é. Aí eu ficava tentando, eu tentei ser DJ de funk, fazer show, trabalhava com multidões, mas eu falava, não é isso, mano. E eu sempre ficava batendo na tecla. Eu falei, caralho, mano, o que é? O que é, Deus? Meu Deus, me dá uma luz, me dá uma luz. Como que eu vou conseguir cativar milhões de pessoas? E aí veio o podcast. Aí eu falei assim, porra, essa parada de podcast. E aí na hora que eu criei a mente, eu falei assim, mano, eu acho que é podcast. Eu vou criar um podcast. E aí que eu falo que Deus colocou o Igor na minha vida, porque aí quando eu criei o podcast, eu falei assim, cara, eu acho que é isso. Eu vou conseguir falar com as pessoas, conversando, vou conseguir cativar milhões de pessoas, e eu acho que Deus vai se amarrar. Eu acho que Deus vai olhar e vai falar assim, é isso, moleque. E por isso que o Podpah, eu digo que, tipo assim, é uma parada de Deus, porque quando eu chamei o Igão foi um cara que, tipo, a gente não era amigo de estar junto todo dia, de compartilhar as coisas. Então eu falei assim, caralho, e na época eu tava criando a minha mina na época, mano, com quem você vai fazer? Eu falei, mano, eu tenho que dar o tiro certo, porque eu já tava 9 anos na internet, e já tava cansado também, tinha tentado um funk, não tava dando certo, o YouTube eu já tava cansando, não queria mais fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Eu tava infeliz. E aí eu chamei o Igão, cara, em 2 dias, ele veio com o nome, Podpah, veio com a cor, amarelo, veio com tudo. Vida decidida. E eu falei assim, que isso, cara? Aí eu lembro que no 2º dia eu falei, Deus, aí eu senti tipo assim, mano, isso vai dar muito certo. Só toma cuidado ao caminho, as suas atitudes e o que você vai fazer com esse programa. Porque esse programa vai ser uma parada gigante. Aí eu falei assim, caralho, mano. Doido. E aí eu falei assim, porra, então eu vou dedicar 100% a isso. E eu tenho outra visão minha, que eu tive, tipo, mais velho assim, e dando palestra em estádio. E eu falava assim, Deus, como que eu vou chegar no nível pra dar palestra pra milhões de pessoas, sendo que eu sou um bosta, eu não consegui atingir essa galera. Como que eu vou ter moral suficiente pra falar, lotar um estádio? E aí Deus me deu o Podpah. Então, tipo assim, o Podpah pra mim é só uma etapa da minha vida. Beleza. Deixa do saco. Que eu sei que lá mais pra frente eu vou falar de Deus, só que da minha forma. Porque eu vivi várias coisas, eu já tive várias fases, eu vivi a vida, e eu sei muito bem o que é errado, o que é certo, o que é loucura, o que não é, o que é bala. Então Deus me deu essa vivência, e eu sei que o final da minha vida, tipo, não o final, né, mas passando essa etapa aqui, eu vou estar devolvendo tudo que ele tá dando pra mim. Porque outra coisa que eu vi dele, ele falou assim, filho, calma, você vai ter sua riqueza, você vai ser tudo isso que você quer, mas eu vou te cobrar. Eu falei, me cobra? Eu vou amar trabalhar, eu vou amar falar de Deus, eu vou amar pregar, mas só que Deus, eu quero fazer do meu jeito. E ele falou, tá bom, mas amadureça, trabalhe, cresça, para quando você viajar e trabalhar falando de mim, você tem um cacife, você seja alguém foda também, porque eu tô te dando tudo isso. Me represente. Eu falei, demorou. Então, o Podpah pra mim, eu sabia que ia ser um sucesso desde o começo, porque Deus me falou. E é engraçado, tem pessoas que andavam comigo antes do Podpah, que eles conviviam comigo e às vezes falavam, tá bom, Mítico, para de encher o saco, porque eu falava, mano, eu vou ter uma parada grande, vai ser muito louco, eu vou conseguir mexer com milhões de pessoas, vai ser foda. E eu ficava falando isso e as pessoas, ficavam tipo, mano, como que você sabe disso? Aí a galera falei, você tá chapando. Eu falava de Deus. Não, Deus me falou. Como que Deus te falou? Eu passei por poucas e boas nesse meio processo que Deus falou comigo. E eu falava, porra, e eu tentava achar um caminho pra chegar onde eu estou hoje, mas só que sempre eu tive fé. Teve momentos que eu pensei em desistir. Teve momentos que eu tentei me matar também. Caramba. Uma vez. E... Cara, difícil falar, velho.
Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho pra estar aqui, mano. E eu sou muito solitário, tá ligado? Porque eu vim pra São Paulo em busca disso. Em busca de ser alguém. E eu pode pôr pra mim. É a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, tá ligado? E eu sei que isso é só uma porta do que vai acontecer mais no futuro. É por isso que isso aqui tá dando muito certo. É por isso que isso aqui as pessoas nunca vão entender. Nem meus amigos próximos falam, mano, que porra é essa? O que tá acontecendo na sua vida? Eu simplesmente falo, mano, é Deus, eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Só que eu já sofri tanto, eu já passei por tanta doideira, que hoje tá aqui pra mim, eu sinto que, tipo, eu sou um guerreiro, tá ligado? Eu passei por poucas e boas, mano. Poucas e boas e ninguém sabe. Todo mundo só conhece o mítico loucão, o mítico doideiro, o mítico, sei lá, que fala umas groselhas. Só que no fundo eu sou outro cara também. E eu quero mostrar isso, eu quero, sabe, conseguir que as pessoas olhem esse outro lado meu também. E Deus fala pra mim, porra, para de ser doido, se tu só mostra só o teu lado doido. As pessoas acham que você só é um louco. Ou um cara muito engraçado, um cara muito divertido. Porque eu tento transparecer só isso. Mas eu tenho esse bloqueio. Que tanto eu já me fudi, que eu não quero ficar falando papo chato de Deus. Eu não quero ficar mostrando minhas tristezas. E a todo momento eu fico querendo só zoar. E eu sinto que Deus, tipo, fica falando comigo, mano, basta. Basta, basta. Todo mundo já entendeu que você é loucão. Todo mundo já entendeu que você é. Mas, mano, mostra esse outro lado. Quando as pessoas conhecerem esse seu outro lado, aí que você vai ficar maior ainda. Porque você já conquistou as pessoas pela diversão, pela parada. Mostra esse outro lado, esse Thiago que ninguém conhece. Então, você tem que ter muita fé. Porque quando Deus fala com você, você não sabe. Você fala assim, tá, como que eu vou falar com milhões, Deus? Você tá louco? Como que eu vou conseguir fazer isso? Mas ao decorrer desses anos, eu fiquei esperando esse momento hoje. Durante 10 anos, eu fiquei esperando hoje esse momento. Então, eu me senti preparado para estar passando por isso. E eu sinto que Deus trouxe você aqui. Eu não sei o que eu tô sentindo, tá ligado? Muito obrigado, cara. Você é um cara... Glória a Deus. Eu sei, isso, mano. cara. Então, tipo... Deus... eu tenho uma parada com Deus... Eu tenho várias paradas com Deus que, se eu falar, muita gente vai falar, mano, que porra é essa, Mítico? O que você tá falando, mano? Eu tenho uma regra com Deus que eu vou subindo vários níveis ao decorrer da minha vida. E eu tô no nível 5. E eu minha conversa com ele. E eu falei assim, Deus, quando eu estiver no nível 10, eu vou ser o mais pica e eu vou ser um dos maiores que eu vou falar de você. E esses níveis que eu vou alcançando, é só eu e ele. Teve um dia, você lembra do dia que eu tava com a X1, foi aqui. O quê? Que eu fiquei com o carro. E... Ah, tá, que você ficou agradecendo e acabou a gasolina? Foi uma das vezes que eu só demonstrei esse meu lado engraçado. Foi porque eu tava muito feliz, cara, com o Podpah. E eu entrei no carro, liguei o carro e fiquei no carro falando com Deus. Só que foi 2h30 no estacionamento falando com Deus. E a gasolina acabou. E eu fiz história. Ah, galera, a gasolina acabou. E um monte de gente falou, ah, seu burro, você é burro. Mas a maioria das pessoas não sabia que a gasolina acabou porque eu tava falando com Deus, cara. Agradecendo isso que tava acontecendo na minha vida. E o que acontece com ele? Eu falei assim, Deus, eu quero 10 níveis. Eu brinco com ele, mano. Sei lá, eu tenho uma conexão muito maluca com ele. E eu falei, caralho, você vai fazer tipo Super Saiyajins, Deus? Tipo, tem um Goku Super Saiyajins, eu vou subindo em níveis. Juro pra você que é esse meu linguajar com ele. Eu falei, demorou. Cara, muito bom. Vou tipo Super Saiyajins. E aí, cada nível desse, eu vou... Por isso que eu falo, se eu falar minha comunicação com ele, a galera vai dar risada. E aí, primeiro nível, eu tava dirigindo, eu senti, eu falei, caralho, que doideira. Nível 1. Nível 1. Tá porra. Vim pro estúdio, nível 1, nível 2, pá. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu cheguei no nível 5, pá. Então essa aqui é a vida do Mítico, certo? O Mítico disse que ele tava no 1 e agora ele tá no 5. 5 é no meio, certo? Isso aqui a gente aprende na vida. Essa é a nossa perspectiva de crescimento, né? Quanto mais longe eu chego, mais alto eu fico. Com Deus é diferente. Você vai descobrir isso. Você tá no meio. Com Deus é assim, ó. Você tá aqui, cheio de si, você já tá lá em cima. Quanto mais Deus entra, menor você fica em relação ao tamanho que ele se torna em você. Então, esse aqui é quando Deus entra. Quanto mais Deus entra na nossa vida,
menor a gente fica, mais o nome dele aparece, mais o nome dele é glorificado. Tudo. Então, a gente vai ficando pequeno e ele vai ficando grande. Aí você diz, cara, mas espera aí. Mas você fala para milhões de pessoas. Eu também falo para milhões de pessoas. Então você está dizendo que você está aqui ao invés de estar aqui? Exatamente. Porque o que me fez sair daqui para cá foi Deus ter crescido dentro de mim. Foi o Senhor ter aparecido. Então você vai... cara, estar aqui não significa não ter as conquistas. Não significa não ter as coisas. Não significa não ter uma vida maravilhosa. Pelo contrário, quanto mais de Deus, melhor vai ser a vida. Eu não estou falando nem de nível de dinheiro, não estou falando nada disso. Estou falando de paz, de felicidade real. Mas com Jesus é assim que funciona. Quanto mais ele entra, menor a gente fica. Tanto é que tem até uma canção, né, que diminua eu para que você cresça em mim. Então, quanto mais o Senhor entrar, menos vai ser você, mais vai ser o Senhor. Então, esses níveis que você está buscando, você vai perceber a cada nível que sobe, que você diminui e ele cresce. Eu me lembro com a minha esposa, Essa é a quando a gente lógica. fez 1 ano de casado. Olha a realidade. Por isso que eu digo, as histórias são muito parecidas, né? De todo mundo é assim. Por isso que é gostoso essas histórias, porque se você tiver um coração grato, você agradece a Deus por tudo. Porra, sim. Por tudo. Cara, qualquer lugar que eu viajo, que é um lugar maneiro, eu falo pra minha esposa, amor, olha onde Jesus tirou a gente, olha o que Deus fez na nossa história e tal. Olha só pra vocês verem. A primeira viagem minha que eu fiz com a Paulinha foi a lua de mel e tal. A segunda foi 1 ano de casado, fiz uma surpresa pra ela. Era carnaval, a gente casou em fevereiro, né? E aí eu falei pra ela assim, amor, se fosse pra escolher um lugar do Brasil pra você viajar, qual lugar que você iria? Ela falou, o único lugar que eu não gostaria de ir é pro Rio de Janeiro. Que eu não gostaria. E eu tinha comprado do seu Ah. preço no Rio Não, de Janeiro. mentira. Então já começou mano. tudo errado, né? Nossa. Beleza. A gente não acompanha carnaval pela nossa própria construção religiosa, a gente não acompanha e tal. Então a gente chegou no carnaval no Nossa. Rio, nada a ver tipo, com a gente. Aquela coisa assim muito louca, mano. Eu tinha R$300. Você tava peixinho fora d'água. R$300 eu tinha. E eu tinha um cartão de crédito que liberava a fatura na segunda-feira. Isso era domingo. E aí, mano, eu cheguei no hotel pra entrar, né? Aí a mulher falou assim, eu fiz a reserva online, paguei no cartãozinho de crédito e tal. Aí o cara me atendeu, um rapaz falou assim, não tá aparecendo sua reserva aqui não. Não. Eu falei, não tá aparecendo a reserva, mas eu fiz, tá aqui no Booking, né? Na época, tal, propaganda foi mal. Aí eu Tá só. mostrei pra ele e tal, daí ela falou assim, não, mas você recebeu um e-mail de cancelamento por não aprovação de crédito. Beleza. Ai, Eu falei, eu velho. não vi isso aí não. Bom, resumindo, cara, o hotel era R$285. Eu tinha 300, né? Aí eu falei, posso pagar no check-out? Que daí liberava o cartãozinho de crédito, eu matava lá. Daí ela falou, não, tem que pagar no check-in. Não. Eu falei, amor, vamos resolver, nós temos que ficar. Peguei R$285, sobrou 15. Pra passar um final de semana no Rio de Janeiro. 15 pila. Mano, aí eu fui fui com a Paula. só Isso é que- triste, fui mano. fui com a Paulinha andar, pô. Você não toca nem um violão, pai? Nada, zero. Não, se eu tocasse, eu resolvia, imagina. Dá um jeito. Brasileiro se vira. Mano, aí eu Bora. fui pra rua, cara, aconteceu umas paradas meio trash, assim. Um cara cuspiu no pé da minha esposa, umas coisas meio malucas. Que Assim, a isso? galera tava meio drogadona já, sabe? Era final de festa. Voltei pro hotel, sentamos, cara, assim, na calçada do hotel. Esperando, esperando a fome chegar pra gastar os R$15 e dormir, né? E, cara, nisso tinha um casal, assim, na nossa frente. Por isso que eu digo, Deus é maravilhoso, cara. Não tem como não ser um milagre do Senhor Jesus isso, sabe? Tinha um casalzinho, assim, um casal na frente. E aí o cara do hotel ficou com dó da gente. Ele viu que a gente tava muito lascado, né? Aí ele veio e tal, falar comigo e falou assim, e aí, conseguiu resolver o teu cartão e tal, pra você poder aproveitar? Tocar a vida, né? Aí eu falei, não consegui. Na época não tinha Pix, não tinha nada disso. E também não ia ter dinheiro do outro lado pra mandar, então. Aí eu falei, não consegui, cara. Ah, pô, que coisa. Nisso o casal que tava olhando a gente se aproximou e falou assim, o que aconteceu? O que deu? Do nada, cara. Ninguém faz isso, né? Hã? Daí eu falei, eu tive um problema com a reserva, tal, tive que pagar aqui. Vocês são de onde? Eu falei, a gente é de Joinville. Aí eles, a gente também. Mano. Ó, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Muito pequena. Muito pequeno. Aí eu falei, vocês são de Joinville? Pô, de Joinville é. Mas conta a história inteira. Eu contei a história. Ele falou, vocês querem dinheiro emprestado? Você quer que a gente empreste dinheiro pra vocês? Já ficou meio, opa. Eu falei, não, imagina, tal, que isso, não precisa. Querendo Ó, dinheiro, se né? a gente, se vocês quiserem, esse é o nosso cartão, nosso quarto de hotel, número e tal, dê pra gente. Aí, cara, eu fui pro quarto com a minha esposa e falei, amor, e aí, vamos aceitar? Vamos aceitar? Vamos. Aí ele foi lá no quarto, cara, me lembro da cena, assim, como se fosse, fosse hoje. Eu ia tá cheio de vergonha. Ele abriu, mas eu tava morrendo de vergonha, cara. Vergonha. Ele abriu o quarto, tá, olhou, cara, você vai querer? Aí eu falei, vou. Quanto que é? Uns 600, 800 reais? Mano, eu tinha 300. Como que é 800 reais? Eu não ia ter dinheiro pra pagar na volta, né? Aí eu falei, não, mano, não.
Não, R$300 tá bom, que é o dinheiro que a gente trouxe. Sério, cara, não dá pra aproveitar o Rio de Janeiro com R$300. Ele não conhecia a gente, pô. Eu fui do centro até Copacabana a pé. Cara, Mas era muito louco. Falou, meu irmão. Não, você falei R$300 a gente resolve. Resumindo a história, me deu os R$300. Hoje é um empresário muito bem sucedido na nossa cidade, um cara muito querido, Fábio, o nome dele. E aí, cara, não conhecia ele, eu fui conhecer ele depois quando eu voltei, fui lá, agradeci e tal. É um cara maravilhoso. É um afastamento das coisas do Senhor com 16 anos. Eu cresci na igreja, como eu falei pra vocês, minha casa teve muitos problemas. Não, é meio longa a história, mas a minha casa foi um tanto disfuncional durante um tempo. Meu pai teve uma quebra financeira, acabou indo embora de casa, não indo embora, fugiu. E a gente não sabia nem o que tinha acontecido, se ele tinha morrido. Nossa, que horrível. É. Então a gente viveu isso. Do outro lado tinha minha mãe, que, sabe, também estava com o coração compreendendo aquilo errado, até que Deus mudou ela e ela começou a orar pelo meu pai. Durante 8 anos ela orou pela vida do meu pai. Deus restaurou a nossa casa através da oração da minha mãe. E aí Deus salvou a minha família, meu pai, minha mãe. Mudou tudo. Teu pai voltou pra casa? Meu pai voltou para casa, o Senhor restaurou o meu casamento dos meus pais e tal. Só que nisso tudo ficou um reflexo. E eu era o reflexo daquilo, sabe? De toda essa desordem, isso veio para mim. E eu me tornei um reflexo da desordem. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu me fingi de louco, deixei para trás. Eu não fiz muita coisa de errado na vida, não, mas eu até brinco que eu sou um ex-nada, sou um... nada. Eu não fiz muita coisa, sabe? Tipo, não posso dizer que eu sou um ex-drogado, alguma coisa assim, eu falar algum... Não sou. Mas o problema é que quando você tem um propósito de Deus e você ignora isso já é absurdo. Porque você nunca vai conseguir ser feliz vivendo longe daquilo que Deus colocou pra você. É como se fosse, sabe, aquilo ali não tem o que fazer, diferente daquilo. E hoje eu consigo entender isso com muito mais clareza, né, do que eu vivo agora e tal. Mas então, só pra vocês compreenderem, quando eu vivi isso, né, tive esse afastamento com 16 anos, dos 16 aos 19 vivi longe de Jesus. Aí entrei na faculdade, namorei com a minha esposa, minha esposa é a minha primeira namorada. Namorei com ela 2 anos, um namoro horrível, briga, ciúme. Cara, horrível. A gente deve ter se deixado assim umas 10 vezes. Nossa Aliança Senhora. de namoro, deve ter jogado mais 5 fora. Dia 23 de abril de 2009, acabou de completar agora. 13 anos dessa data. 23 de abril de 2009, eu já tava na faculdade. Cara, eu tava passando um processo de muita dor, de muita angústia, por vários motivos, coisas que estavam acontecendo e desencadeando dentro de mim. Percepções, sabe, que estavam ficando claras. E, cara, nesse dia 23 de abril, eu pensei em suicídio. Foi um dos piores dias da minha vida e foi um dos melhores dias da minha vida. Caramba. Porque eu vivi aquele dia que demorou 72 horas para passar 12. E quando chegou no final da noite, eu tentei encontrar uma igreja. Porque eu precisava de uma esperança, cara, sabe? Precisava que Deus falasse comigo. Eu precisava daquele momento que você teve, sabe? Uhum. Eu precisava. E eu tava encurralado, eu não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir. E aí eu... fui numa igreja, estava fechada, tentei encontrar um irmão que passava por mim cantando na época que eu era mais jovem. Ele ia orar num monte lá que tinha. Tentei encontrar ele porque eu queria aquele monte que ele ia orar, sabe? Eu queria isso. Eu também não encontrei, e aí eu fui para casa. Cheguei na minha casa, passei pelos meus pais desapercebidos, fui pro meu quarto, dobrei o joelho no cantinho da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Sabe? A oração que eu briguei com Deus, sabe? Que eu falei com o meu coração rasgado. Senhor, eu vou morrer, eu não tenho esperança, minha vida é uma tragédia. Se o Senhor não entrar com providência, se tem uma palavra, se existe realmente aquilo que o Senhor falava comigo lá atrás, se é verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu vou fazer uma besteira. Cara, assim, um choro, um desespero, uma oração muito dolorida. E aí eu me lembro, cara, que eu me lembrei de uma Bíblia que estava no quarto da minha mãe, que era do meu avô. Eu fui lá, peguei a Bíblia, voltei pro quarto. E aí falei, Jesus, é só dessa forma que o Senhor vai poder conseguir falar comigo, no sentido, né, que eu preciso e tal. E aí eu falei, fala comigo, Senhor. Eu peguei a Bíblia assim e abri. Abri Salmo 116. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Cara, mano, eu caí num choro, comecei a agradecer a Jesus e falei, Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Aí fechei a Bíblia e abri. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Cara, nossa. ali eu tomei a melhor decisão da minha vida. Falei, Jesus, eu creio que o Senhor está falando comigo. A partir de agora nunca mais vai ser da mesma forma.
entra no meu coração, muda a minha história de verdade e tal. E, cara, foi tão radical o que Deus fez comigo, que no outro dia, sem brincadeira, eu era outro Dave. Mudou tudo, cara, mudou tudo. É a peça que faltava. Mudou tudo. No meu namoro, que era uma tragédia, o Senhor consertou, me fez entender o que estava errado, mudei tudo. Tanto é que eu casei com a minha esposa, nós temos 3 filhos, a gente já tá 12 anos casado, 11 anos casado. Então, aquilo ali mudou a minha vida para sempre e isso é uma experiência. Agora, quando a pessoa fala, tá, mano, e a fé? E aí, dá para explicar? Como que se explica? Tem coisas que a gente não vai conseguir materializar a explicação. Entendeu? A gente não consegue materializar. A gente não consegue dizer, é por isso, não é uma fórmula matemática. É transcendente, é sobrenatural. Então, o que vai fazer explicar um milagre? Os frutos do milagre são extremamente especialistas em explicar que aquilo que Deus falou era verdade. Então, Deus falou com você que você ia falar para milhares de pessoas. Era loucura? Tá aqui, pô. Uhum. Não era loucura. Era verdade. Deus mudou a minha história, Deus falou comigo no quarto realmente. Era loucura? Não. Tá aqui. Tô casado, falo de Jesus para milhares de pessoas, tenho meus filhos que eu sou apaixonado por eles, tenho uma vida digna. Então, entende que o resultado do milagre é o que faz transformar o milagre que aparentemente não tinha explicação em algo que agora tem uma explicação. Você diz, mano, era por isso que Deus fez, foi por isso, entende? Uhum. Então a cronologia vai demonstrando que essas experiências, elas são divinas e são reais pelos resultados que elas trazem para nós de maneira tangível, sabe? Porque era só uma palavra, mas a palavra se materializou, entende? Então é isso que a gente vive, é isso que eu creio. Então, dá para explicar? Talvez no primeiro minuto não dá para explicar, mas depois você consegue pelo próprio fruto daquilo que Deus falou com você.